Olá, amigos, boa noite. Terça-feira, dia 3 de novembro, e nós estamos aqui para mais uma noite de reflexões a respeito da obra O Livro dos Médiuns. Como temos feito e como gostamos sempre de frisar, nós tiramos da obra aqueles pontos que entendemos importantes na nossa ótica para refletirmos os ensinamentos que ali estão. Então, nosso convite é sempre de que os amigos possam também manusear a obra a fim de colherem outros pontos importantes que estão ali registrados. Então vamos já agradecendo a presença, Tânia, Laura, Rosângela, Ivete, os amigos que aqui estão, deixe-me ver, tá difícil porque tá no pequenininho ainda, não entrou no meu computador, ele demora sempre um pouquinho mais, mas durante o estudo nós vamos falando a respeito dos amigos. Carlinhos, Eliane, muito obrigada, Carlinhos também, boa noite a todos e vamos fazer a nossa prece, porque o importante é começarmos sempre com a nossa prece. Pai de bondade, que a sua paz, a sua misericórdia, a sua luz se faça sobre nós, nos envolva, penetre nossas consciências, nossos sentimentos, a fim de que possamos aproveitar ao máximo tudo o que temos recebido. Jesus, Mestre amado, se conosco, para que possamos ser com todos ao longo da jornada que estamos empreendendo e que os bons amigos espirituais velem por nós, nos intuindo, nos inspirando, para que possamos fazer as melhores escolhas nesta caminhada. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Sebastiana, Terezinha, boa noite a todos. Vamos iniciar ou retomar, as nossas reflexões a respeito do Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 25, que fala das evocações. E vimos aquela introdução onde se falava se seria conveniente ou não evocar ou deixar uma comunicação espontânea. Enfim, no resumo disso, dizia o médium, vinha um recado para o médium, para o trabalhador da mediunidade, que ele deveria evitar tudo que pudesse transformá-lo em um instrumento de consultas. E o Livro dos Médiuns traz como um ledor de sortes, como a Buena Dicha, um ledor de sortes. Porque se nós permitirmos, claro, as pessoas têm curiosidade, as pessoas querem saber o seu futuro, as pessoas querem contar e querem perguntar a respeito de eventos da vida, enfim, nós vamos nos tornando instrumentos apenas com essa intenção. E a mediunidade não traz essa intenção, ela traz a possibilidade de um intercâmbio e um intercâmbio que favoreça-nos com conhecimentos, com aproveitamento, para podermos então termos a nossa condição de viver de uma forma mais adequada, uma forma melhor. Então, amigos, boa noite àqueles que eu não disse, Júlio César, Anitta, boa noite a todos vocês. E nós vamos continuar a nossa reflexão. Estamos no item 274, que inicia um subtítulo a respeito de os espíritos que podem ser evocados. Então é interessante, porque se podem ser, significa que nem todos podem ser, coisas para a gente pensar um pouquinho a respeito disso. Nesse item 254, espíritos que podem ser evocados, Kardec afirma ali, todos podem, bons e maus, os que deixaram recentemente a vida e os que viveram em épocas distantes, os homens ilustres e os homens obscuros, os parentes, os amigos e os que nos foram indiferentes. Então, o que Kardec está dizendo é que não existe uma barreira. Poder nós podemos pedir, se seremos atendidos é outra conversa, se haverá uma possibilidade de comunicação é outra conversa. E a gente viu um ponto importante aqui,
quando ele diz bons e maus, podem ser evocados, podem ser chamados. Então alguém pode solicitar a presença de um espírito bom, um espírito amigo, um espírito que possa orientá-lo e conduzi-lo no caminho do bem, e o outro pode evocar um espírito mau, um espírito desejoso de perturbação, para que até perturbe alguém. Quer dizer, nós é que escolhemos aqueles para quem estamos ligando, para quem estamos discando, aqueles que estamos querendo conexão. Dizia ainda, os que deixaram recentemente a vida e os que viveram em épocas distantes. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, mas faz pouco tempo que essa pessoa desencarnou. Não há, ninguém tem um domínio de quanto tempo ela poderá ser solicitada, chamada pelo nosso pensamento, pelo nosso desejo, ou dentro de um trabalho para uma comunicação mais direta. Não tem um tempo, não existe um tempo. Depende da maturidade, da condição que aquela pessoa se encontra, depende de tudo isso. Então, evocar, nós podemos sim, nós podemos chamar independente do tempo de desencarnação. Tanto podemos um recém-desencarnado, vamos dizer assim, como alguém que viveu em outras épocas distantes. Espíritos nobres que nós quiséssemos de alguma forma saber da sua presença em nossas vidas. Então, esses poderiam sim ser evocados, chamados. Como dissemos, atender é outra história. Domitila, muito obrigada a você por participar do estudo conosco. É sempre uma alegria termos tantas companhias aqui junto. Kardec ainda nos falava a respeito de homens ilustres e obscuros. Então, alguém que tem um nome de referência para nós, ou uma pessoa qualquer comum, nós poderíamos, desconhecida da maioria das pessoas, e ela poderia então nos atender. Parentes, podemos. Amigos, podemos. E até aqueles que nos foram indiferentes, ou até aqueles que se colocaram como inimigos, nós podemos. O atendimento vai depender de uma série de situações, mas poder nós podemos. Então Kardec continua, isso não quer dizer que eles sempre queiram ou possam atender. Olha os empecilhos que começam a surgir. Primeiro é se eles querem atender a nosso chamado. É como muitas vezes toca o seu celular, você olha, tem um número até conhecido, aparece às vezes a foto da pessoa e você diz, não quero atender essa pessoa agora, não dá para eu atender, não atende. Ou mesmo não quero, agora eu não quero conversar com essa pessoa, não quero. Então eu não atendo. Ou muitas vezes eu quero, mas e daí? Eu posso? Nem sempre. Olha, eu queria tanto conversar, mas eu estou numa tarefa aqui que eu não posso largar. E aí não posso atender. O momento não é ideal para o atendimento. Então, com o mundo espiritual é a mesma coisa. Nós podemos solicitar, nós podemos pedir, mas nós não temos como atender, né? A saber se vão atender, se podem ou se querem nos atender. Quais são os impedimentos para esse querer e esse poder nos atender? Os impedimentos estão associados à vontade. Primeiro é pela vontade, eu quero ou eu não quero. É vontade. Então, é o primeiro impedimento. Permissão superior. Porque não é porque querem que podem. Precisa ter uma permissão para usar o telefone, para poder falar com o outro, para poder parar a sua tarefa alguns minutos e atender. Então, e tem a permissão, no caso de um trabalho mediúnico, daqueles espíritos que coordenam a tarefa e que vão permitir ou não a entrada desse um. Motivos que nem sempre podemos conhecer também surgem. Então, independente da vontade e da permissão, podem existir outros motivos que impeçam
a comunicação dessas pessoas no nosso meio. E então, diz Kardec, não há nenhum impedimento de ordem geral. Não, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, então não há um impedimento de ordem geral, que isso é a causa para todo mundo. São variáveis e individualizadas, de acordo com a situação, de acordo com o momento, então não há uma regra geral. Ela é uma regra bem específica, né? E ainda continua ele, os obstáculos são quase sempre de ordem individual ou das circunstâncias, o querer e o poder do próprio espírito, ou as circunstâncias, o momento, a situação que ele está vivendo, o como é que pode ser resolvido ou não. A Domitila está nos perguntando se pode haver uma condição moral de cada um. Tem a ver com a condição moral de cada um? Tem. Com questão de educação, com questão de zelo, de atenção. Então tem a ver, são muitas causas que nos levam a isso. Vamos lá ao nosso boa noite, que agora que a minha telinha abriu aqui. A Silvia, a Eliana Araújo, Silvio, Dolores, vamos ver quem mais, Cidinha, Regiane, Márcia, são todos amigos que estão conosco, Beth, Brígida, Márcia Ribeiro, Regiane, Maria de Lourdes, que bom que a Lourdes está conosco, a gente fica contente, Dilza, Anitta, muito obrigada a todos pela companhia, porque isso é muito importante para nós. Márcia Bidinotto também conosco, muito obrigada. Então, continuando agora o item 275, então nós vimos no item 274 isso, poder chamar, podemos, poder pensar, podemos, em todas as criaturas. Atender vai ser outra história, tem algumas condições para que este fato de atender ao nosso chamado se realize ou não. No item 275, causas que podem opor-se à comunicação dos espíritos. Então, tem algumas causas que são bloqueios para a comunicação. Primeira causa, umas estão neles mesmos. E a condição seguinte é que outras são estranhas ao espírito. Então, são dois grupos de causas. Uma pertinente ao próprio espírito, está nele mesmo a razão de estar impedido de nos atender. E outra pode ser a circunstância, o ambiente, o momento, a situação que não lhe permita atender. Então, nas causas que estão no próprio espírito, ele estando em ocupações ou missões. Se ele está ocupado em tarefas, ele não pode largar o trabalho, a tarefa para nos atender. Não pode. Ele tem compromisso, ele tem que dar conta daquilo. Ou se ele saiu em missão para fazer um determinado trabalho, um determinado socorro, ele não pode nos atender. Ele tem um alvo, uma tarefa a dar conta. Então, por conta disso, estando em ocupações e missões que desempenha, das quais não pode se afastar para atender os nossos desejos. É nosso desejo, mas ele está comprometido com o trabalho. E por conta disso, não pode nos atender. A sua manifestação fica apenas adiada. Ele não pôde atender naquele momento. Estava ocupado, estava em missão, estava em trabalho, não podia nos atender. Mas não quer dizer que não vá nos atender, não virá a nós em outro momento. Por isso, vamos mentalizando, porque mais cedo ou mais tarde as coisas acontecem, na medida das possibilidades elas acontecem. Então não é porque não nos atendeu uma vez que nós vamos desistir ou entender que aquela criatura não se lembra de nós, não gosta de nós, não quer nos ajudar. Não é isso. Eles também têm a vida própria. Nós temos que entender que a vida continua. E sendo vida própria, tem suas ocupações, seu trabalho, e nem sempre podem atender os nossos caprichos. Aqui também, como encarnados, nós costumamos proceder assim.
Muitas vezes não nos lembramos que aquela outra pessoa tem vida própria, com compromissos e que nem sempre está então à nossa disposição. O mesmo acontece com o mundo espiritual. Ou então, dentro dessa causa que está no próprio espírito, a questão da situação que ele está vivendo. A encarnação pode constituir um impedimento em certas ocasiões. Ele pode estar encarnado. Vamos supor desses espíritos até mais antigos, um nome importante que a gente gostaria de ter um aconselhamento, gostaria de ter uma palavra, seria importante para nós. Mas esse espírito pode estar encarnado. Ele pode estar aqui entre nós. E por condição da carne, ela serve como um bloqueio momentâneo. Ele vai poder, em algum momento, chegar até nós? Pode sim. Ele pode quando estamos no momento do sono do corpo físico e nós, espíritos, então podemos sair e nos comunicar com outros. Mas estando encarnado, já fica mais difícil mesmo essa situação. Então ele diz, né, que a encarnação pode constituir impedimento em certas ocasiões, principalmente quando se passa em mundos inferiores e quando o próprio espírito é pouco desmaterializado. Aquele espírito está encarnado numa densidade maior, né, no mundo inferior, e não porque, vamos lembrar bem, não é porque ele é mau que ele está encarnado no mundo inferior. Lembram-se? Ele pode estar em trabalho ou em missão. Reencarna com missão. É uma missão reencarnar num mundo difícil para levar a luz. Não foi o que Jesus fez conosco? Não encarnou aqui, não vestiu a carne, que era um mundo totalmente grosseiro diante da grandeza dele. Ele não vestiu a carne para estar conosco e totalmente vinculado à tarefa de nos ajudar? Então, não porque esse espírito está encarnado no mundo inferior, numa densidade material maior, significa que ele é um espírito mau. Não, ele pode ser um espírito de luz, um espírito muito bom que está ali para ajudar. Às vezes a gente se engana, porque a gente olha em alguns ambientes hoje, das nossas cidades, alguns bairros mais complicados, alguma periferia mais pesada, mais difícil, e a gente generaliza que todo mundo que mora ali é gente que não é de boa qualidade. Quantas vezes já ouvi esse testemunho de pessoas que moram nas favelas do Rio de Janeiro, dizendo que as pessoas olham para aquele morador de comunidade como se ele fosse um bandido. E muitos ali são trabalhadores, são pessoas de bem, pessoas cujo salário não é suficiente para ele ter uma casa num lugar melhor. Ele não tem condição de viver num lugar melhor, meio material ele não tem. Outros estão ali, mesmo que tivessem meios para sair, ele não sai, porque dentro daquela comunidade difícil, ele está fazendo um trabalho, uma ONG, para resgatar a educação das crianças, ensinar artes, ensinar música, fazer com que aqueles espíritos possam pegar um caminho melhor e não se desviarem nos caminhos mais perigosos. Então, este espírito não pode ser rotulado, as criaturas todas não podem ser rotuladas como más porque moram num mau lugar. Não é por isso. Ela pode ser muito boa, morando num mau lugar, para sanear aquele lugar, para melhorar a qualidade daquele lugar. Nossa, os amigos aqui estão falando das mensagens que receberam, mensagem da mãe, mensagem da tia. É bom, né? Quando a gente pode receber alguma coisa, é sempre muito gratificante para nós, muito emocionante, e que Deus nos abençoe para que a gente tenha esse mérito, ou a necessidade,
Pode ser que seja a nossa necessidade tão grande. Lembra-se de André Luiz ontem? Precisou da visita da mãe, porque ele tinha necessidade dela, ela teve que vir de outras esferas. Seria um mundo mais sutil para o mundo mais denso onde ele estava, pela necessidade dele, porque ele queria colo e precisava daquele colo e daquelas orientações. Pois é, às vezes eles vêm nos ver porque nós precisamos exatamente disso, do colo e das orientações. Mas continuando então, falava-nos Kardec a respeito de alguns impedimentos. Então nós vimos as ocupações ou missões, aquilo que é pertinente à vida do espírito, ou a sua própria situação de encarnado em mundos inferiores e nos mundos superiores também. Há liames que prendem o espírito à matéria são muito frágeis nesses mundos mais elevados. Os laços de ligação do espírito à matéria são muito frágeis. Então a manifestação do espírito é quase tão fácil quanto daquele que está na erraticidade. Ele está encarnado numa condição melhor e ele muitas vezes pode vir nos atender, e em todos os casos é mais fácil que nos mundos em que a matéria é mais compacta. Então nós já aprendemos que a densidade material, o apego às coisas materiais dificultam essa nossa possibilidade de desdobrar-se e ir em espírito atender outras pessoas. E podem estar em causas estranhas ao espírito evocado, aquelas que se ligam principalmente à natureza do médium. Não é o espírito que dificulta a comunicação, é o médium que não tem facilidade, não tem conectores, não tem estruturas que permitam a conexão com mais facilidade. Então o grande bloqueio é do médium, não do espírito que quer se comunicar. Ele foi chamado, ele foi evocado, ele foi solicitado, ele está ali para tecer o seu diálogo, e o médium está falhando. Somos nós, nosso aparelhinho celular, discamos para alguém, queremos conversar com esse alguém, ou não temos rede, ou a conexão não está boa e corta, e cai a conexão, e cai a ligação. Quantas vezes isso acontece? Não nos permitindo uma conexão perfeita. Então, nós vemos aqui Kardec alertando: existem causas que independem do espírito, se ligam principalmente à natureza do médium, à condição da pessoa que o evoca. Opa! Então não é só o médium que interfere. Percebam que há um evocador naquele trabalho, que não necessariamente o médium que vai dar a comunicação. Ou o evocador pode ser um tarefeiro, ou o evocador pode ser a pessoa da plateia que deseja a comunicação. É ele que está solicitando, mas ele é que não tem condição suficiente para permitir essa conexão. É o obstáculo, é o que está ali, é o que corta o sinal. O sinal do celular vai ser cortado nesta barreira. Então, eles continuam assim, dificultando. E aí, ele continua dizendo, também a causa estranha à comunicação, ao meio em que se faz a evocação. Ao meio. O meio é o local. As pessoas compõem aquele grupo que estão ali reunidas. Aquele meio dificulta. Lembram-se que nós contamos um caso? Eu me lembro muito desse caso, porque nós presenciamos tanto, né? Nós pegamos esse caso, presenciamos, não é um caso contado em livro nenhum. Então, nós presenciamos. Nós estávamos lá no Pedro e Paulo, em Uberaba, lá no Carlos Bacelli, e naquele trabalho pela manhã que ele faz lá no Lar Pedro e Paulo,
E havia muita gente desesperada, querendo mensagem especialmente mães, querendo mensagem de filhos que desencarnaram. Muitas chorando, muitas aflitas, angustiadas. E tinha uma, ela era de São Paulo, e nós estávamos perto desta. E ela se desmanchando em lágrimas, eu acho que ela não tinha mais lágrimas para verter. E o Bacelli ali, as pessoas fazendo o evangelho, fazendo a parte musical, e todo mundo em prece. Imagine, mais de 1000 pessoas ali, quantas evocações mentais, quantos evocadores, cada um ali quase que era um evocador solicitando a presença de um espírito querido, ou uma palavra de um mentor espiritual. E esta mãe, então, estava ali, ela tinha ido, claro, a Uberaba tentar, se fosse no Bacelli, no Chico, fosse no Celso, ela tentava, claro, ela ia tentar. E este rapaz, quando foram lidas as mensagens no final do trabalho, lia uma e a gente torcendo por ela. Ai, não era o filho dela. Ai, ela chorava mais ainda. Daqui a pouco outra mensagem, a gente, ai meu Deus, agora é. Não era o rapaz. E foi a última mensagem, nós vibrando, pedindo a Deus que pudesse atender aquela mãe em tal desespero. A última mensagem era o filho dela. E ele dizia na mensagem, porque nós ouvimos com muita atenção aquela mensagem, ele dizia naquela mensagem que a dificuldade que ele teve de se aproximar do médium, que no caso era o Carlos Bacelli. A dificuldade que ele teve de se aproximar do médium, porque ali eram tantos pensamentos e cada um querendo a sua parte, cada um solicitando o seu, e tão desencontrados, crentes e descrentes, porque tem disso nos trabalhos públicos, tem aqueles que são descrentes e estão torcendo para dar errado. Então eram tantos pensamentos que era como se tivesse um cipoal e ele tentava atravessar aquele cipoal e ele era retido por aquela trama. Ele levou praticamente o trabalho inteiro para vencer aquele cipoal e conseguir se aproximar do médium para passar a mensagem para a mãe. Isso nós vimos e ouvimos. Então, quando Kardec está dizendo aqui que a questão depende do meio em que se faz evocação, às vezes não é possível a comunicação porque o meio está conturbado desta forma. Está totalmente confuso num emaranhado de pensamentos que bloqueiam a presença daquele ente querido de se aproximar do médium. Porque sim, cada um de nós deseja receber o seu. E também ainda tem como causa externa o fim a que se propõe a comunicação. Às vezes a finalidade não é boa, não é útil. Às vezes é uma finalidade com segundas intenções para complicar a vida de alguém, alguma coisa. Então, muitas vezes essa finalidade, esse fim a que se propõe a comunicação, bloqueia o espírito de se aproximar. Ele não tem acesso àquela condição para se aproximar. Certos médiuns recebem mais facilmente as comunicações de seus espíritos familiares, que podem ser mais ou menos elevados. Questão de afinidade. A afinidade com o espírito comunicante. Afinidade fluídica do perispírito do médium com o perispírito do espírito, os corpos espirituais, vibrando no mesmo padrão. Afinidade mental, sentimentos, emoções, tudo isso conta e tudo isso pode facilitar ou dificultar a comunicação. Outros são aptos, então muitos são aptos em receber espíritos familiares. E por isso que nós dissemos que essa psicografia para as cartas familiares ou cartas consoladoras, como muitos chamam, é uma especialidade psicográfica. Depende dessa aptidão do médium.
Então não é todo médium que consegue trazer esse tipo de comunicação. Algo íntimo, algo familiar, não é todo mundo que consegue. Outros são aptos a servir de intermediário a todos os espíritos, não só a determinados espíritos, mas todo e qualquer espírito que queira se comunicar, aquele médium tem uma passividade fácil para todo tipo de espírito. Então vamos lembrar Chico Xavier? Chico tinha a possibilidade da manifestação psicofônica e psicográfica, né? E outras tantas. Todos os tipos de mediunidade estavam ativos nele. E ele, participando de trabalhos de desobsessão, como médium, ele servia de instrumento a espíritos muito complicados. Espíritos raivosos, espíritos complicados. Tanto quanto ele servia aos espíritos iluminados, aos espíritos médicos, aos espíritos amigos, familiares. Então a flexibilidade mediúnica dele, a facilidade de conexão com qualquer tipo. É como se o nosso celularzinho consegue só fazer aí, baixar algum programa e rodar com certa facilidade um ou outro programa. Mas há programas que o nosso celular não consegue. E o outro tem um celular ultíssima geração que lhe permite rodar um monte de programas que o nosso coitadinho não consegue fazer. É isto. Existem estruturas num celular que permitem isso e estruturas no outro celular que não permitem, não dão condição. Assim é o médium, como se fosse esse aparelho celular. Alguns têm uma estrutura que lhe permite todo esse relacionamento e outros não têm a mesma estrutura e ficam muito limitados na tarefa mediúnica. Então não é uma questão, por isso o médium não precisa ter inveja do outro, não precisa desejar o tipo de mediunidade do outro, não precisa querer ser o que não é. Se cada um de nós ficasse satisfeito em ser o que é, muito menos confusão, muito menos dificuldade nós teríamos na vida. Se cada um exatamente pudesse contribuir com aquilo que verdadeiramente ele é, sem querer nada mais, mas aprimorando aquilo que traz consigo, né? Então, a Márcia, ai, coitadinha, Márcia, você está perdida se quiser ficar muito perto de mim. Porque a Márcia está dizendo, segundo uma médium conhecida minha, o Mauriti pediu que eu fique sempre próxima a você. Eu gosto da sua companhia, Márcia. É um prazer para mim te ver sempre ali nas nossas quartas-feiras. Eu fico muito feliz. Mas Deus que ajude, né? Que essa nossa simpatia mútua possa ser ponte. Possa ser ponte e a gente fazer o melhor. A Dani está dizendo, meu celular está muito antigo, até ser igual a Chico está longe. E nem fale, todos nós, os nossos celulares estão insignificantes perto da capacidade dele. Nós somos pobrinhos, pequenininhos nessa estrutura, mas um pouquinho em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, mesmo assim, com as nossas limitações, a espiritualidade ainda aproveita para fazer o que é melhor, basta que a gente queira contribuir. Continuando, gente, a gente até tem esses momentos mais alegres, mais descontraídos, que isso é muito bom para a vida. Nós temos que ter, né, buscar um pouco de leveza, senão fica tudo muito pesado, muito soturno, e a tristeza faz mal. Né? A preocupação, a tristeza, a angústia. Então vamos aliviar um pouco, né, para poder continuar caminhando, sobrevivendo a tantas coisas. Boa noite a todos. Ria está lá em Londres dizendo boa noite. São tantos amigos, gente. Mara está conosco também. São muitos amigos participando, encarnados e desencarnados também, graças a Deus. Porque nós sabemos que estamos juntos, aprendendo, fazendo alguma coisa de melhor.
Continua Kardec falando dessas causas estranhas, então nós vimos, né, a questão da capacidade mediúnica ou da formatação do médium que lhe permite esse ou aquele tipo de acesso. Daí não é culpa do espírito, é o aparelho que não consegue dar conta da tarefa que está ali para ser realizada. Tem mais, né, a respeito dessas condições. Existe a questão da simpatia e da antipatia, afinidades. Isso, a simpatia atrai, mas a antipatia repele. Então, a repulsa, a antipatia, a atração ou repulsão que o espírito do médium exerce sobre o evocado, que pode tomá-lo por intérprete com satisfação ou aversão. O próprio médium repele aquele tipo de comunicação, aquele tipo de vibração. Eu brinco às vezes, digo para as pessoas, há médicos que querem receber só do Dr. Bezerra de Menezes para cima. Menos que isso, não. Isso é repelir, perceberam? É antipatia, é repelir os menos que Dr. Bezerra de Menezes. E aí o médium se tranca, se fecha, porque ele demonstra aversão pela presença daquele que ali se mostra, daquele que se aproxima. Olha que há uma grande, então, responsabilidade da participação do médium. Eu não disse boa noite para o Gil, para a Cida, para a Terezinha, Ana Clara. Boa noite, gente. Beth. Eu não disse Malu. Que sejam todos muito bem-vindos. Depende ainda, sem levarmos em conta as qualidades pessoais do médium, do desenvolvimento de sua mediunidade. Então, tirando essas qualidades pessoais do médium, tirando essas dificuldades, né? Ainda existe a questão do desenvolvimento da sua mediunidade. E é bom a gente entender que desenvolver mediunidade não é criar mediunidade em quem ela não tem condição de manifestação. Às vezes as pessoas dizem, eu vou para o trabalho de desenvolvimento mediúnico e daqui a pouco eu vou estar um médium fantástico. Se ela não tiver, vamos dizer, o germe, a mediunidade em latência, não vai desenvolver nada. A gente só pode desenvolver aquilo que existe, dando a isso melhor qualidade, capacidade, afiando a ferramenta. Então, o trabalho de desenvolvimento mediúnico não é para fazer médiuns. Não. Quem tem a condição mediúnica já veio feito. É despertar, afiar, arranjar esta ferramenta de forma que a pessoa tenha controle, domínio e exerça as tarefas do bem. Então, desenvolver não se desenvolve em quem não tem. Vai se desenvolver aquilo que tem, potencializar o que se tem. Nós temos e vamos então potencializar a mediunidade. Por isso é que Kardec coloca a respeito do desenvolvimento da sua mediunidade. E isso, claro, na medida em que potencializamos, sabe aquilo que no nosso aparelhinho aí de celular, nosso computador, chama-se, vamos fazer um upgrade, vamos dar um up. O que nós estamos fazendo? Melhorando o que já existe. Constantemente, nos nossos aparelhos, computadores e celulares, pede para a gente atualizar. O que é atualizar? Colocar mais alguns plugins, algumas coisas que vão melhorar a qualidade daquela ferramenta. Isso é o trabalho de desenvolvimento mediúnico. É a capacidade, o momento de fazer esse upgrade, de poder melhorar aquilo que se tem, dando uma qualidade melhor. E claro que se eu melhoro a capacidade de recepção das ondas mentais, das informações, tanto quanto o nosso aparelhinho das informações, das conexões, se eu melhoro isso,
mais eu posso fazer, mais eu posso atender, mais eu posso me conectar com outras situações. Então, a isso se presta o trabalho de desenvolvimento mediúnico. A quem já tem poder educar isso num processo de crescimento, de afiar essa ferramenta, de melhorar a condição. Então, continua Kardec a nos dizer: os espíritos se apresentam com a maior boa vontade e, sobretudo, se são mais precisos, né? Eles são mais precisos por causa disso, pela boa vontade. Mas quando isso acontece? Com um médium que não lhes oferece obstáculos materiais. Então, como obstáculos materiais, nós vamos ver a questão do campo mental, da conduta moral, que nós vimos aqui já falado, de fluidos vitais, fluidos de conexão, de ambiente, de forma de portar-se naquele ambiente. Tudo isso são os obstáculos que o médium pode evitar, facilitando assim a comunicação do espírito. Ele vai nos atender prontamente quando há igualdade das condições morais. Olha por que é importante a condição moral. E por que a doutrina espírita fala tanto da necessidade do médium se conhecer, das pessoas todas, fazerem o autoconhecimento para processar uma autotransformação. Porque na medida em que nós fazemos isso, nós vamos mudando as nossas condutas morais. Então nós vamos saindo de um nível de relacionamento mais grosseiro para algo mais sutil, mais nobre. Então os espíritos vão funcionar bem na comunicação mediúnica quando eles tiverem mais afinidades morais. Seja para as coisas ruins, aqueles espíritos maus, que encontram também um médium que é um espírito mal encarnado. Ah, tá beleza, né? É uma beleza a ligação, tá perfeita. Ou um espírito superior que possa fazer algo de bom, trazer alguma coisa boa, que encontra um médium também moralizado, com um comportamento adequado. Esse é o problema que muitas vezes a gente vê, as pessoas terem um comportamento naquele momento de um trabalho mediúnico, um ar de santidade, e fora dos portões da casa espírita ou fora do templo em que ela se encontra, ela transgride todas as regras. Qual é a condição moral? Então, o médium, se ele quer trabalhar com espíritos melhores, mais superiores, mais nobres, bons, ele tem que melhorar a si mesmo no quesito moralidade, costumes, tipo de vida. Aí ele vai ganhando essa condição de servir, porque vai tendo mais facilidade, mais sintonia, mais afinidade, tudo junto, para que o espírito tenha então mais facilidade de trazer o que ele precisa como mensagem. Quanto mais apto seja o médium para escrever ou exprimir-se, mais se ampliam suas relações com o mundo espírita. Então agora é um outro ponto. Nós falamos da condição moral. E aí nós vamos falar agora da condição intelectual. Médium espírita, nós fizemos bem, o livro dos médiuns é um tratado para o médium espírita. Temos nada a ver com outros médiuns de outras condições. É para o médium espírita, é para o trabalho mediúnico de grupo espírita. A proposta qual é, o trabalho qual será, como vai ser então o desenrolar dos trabalhadores. Então aqui, quando Kardec está falando de que quanto mais apto seja o médium para escrever, mais fácil ele se relacionar com o espírito que quer mandar uma mensagem escrita. Evidente isso.
Mas o espírito não poderia escrever através de uma pessoa até analfabeta? Poderia. A pessoa pega o lápis, a caneta, para escrever, uma folha de papel, e o espírito quase que segura na mão para fazer: sobe o morrinho, desce, fecha a bolinha e puxa um rabinho. Letra A. E assim vai de letra em letra, de palavra em palavra, porque aquele médium não tem a condição própria, a destreza para isto. Ele pode se comunicar? Pode. O trabalho é mais lento, mais complicado, mas pode acontecer, por que não? Então, para escrever ou para exprimir-se. Ah, mas é um espírito que trabalha, vamos dizer, na área da medicina. Se o médium não tiver consigo uma bagagem de vocabulário específico da área, fica muito difícil desse espírito poder trazer um tratado, um assunto, uma orientação neste sentido. Porque o médium não tem material. Quando nós vamos aqui para os nossos computadores e queremos escrever em outras línguas e não sabemos escrever, nós não temos que usar o tradutor? Nós não temos que usar a linguagem específica? Não existem programas que nos ensinam a linguagem específica para isso ou aquilo? Com o mundo espiritual é a mesma coisa. Eles estão escrevendo através de nós, estão falando através de nós. Nós precisamos ter os elementos. E isso é o intelecto. Então, há uma obrigatoriedade grande do médium estar sempre estudando, sempre se aplicando, sempre escrevendo, sempre lendo, colocando para dentro material que possa ser solicitado, instalando programas para serem utilizados na medida da necessidade. Os espíritos podem se utilizar de uma... Ah, mas como é que é? O Chico não tinha nem colégio, nem faculdade. E como é que ele escrevia obras como a de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, são obras difíceis. Como é que ele escrevia todas essas obras? Gente, como espíritos imortais, nós estamos somando os conhecimentos de vidas anteriores a esta. Então, nós já temos acervo de vidas anteriores que podem ser solicitados. Mas a nossa obrigatoriedade nesta é ir colocando aquilo, fazendo o upgrade, melhorando o que já temos, acrescentando programas que ainda não temos na capacidade do intelecto para que possam ser utilizados. É nossa obrigação. O amar-vos e instruir-vos, o instruir-vos é uma obrigação de todos nós. Como queremos falar de um assunto que não sabemos do que se trata? Não temos nenhuma linguagem específica para expressar o pensamento dentro daquele assunto. Fica muito difícil. Então, a pessoa pode até se utilizar. É como se nós tivéssemos um programa de computador, um Word, um programa de um editor de texto, onde não tivesse um corretor. E então iríamos escrevendo da forma que sabemos, por sinal que a gente olha aí para esses comentários que rodam na rede e a língua portuguesa aí passa longe muitas vezes. Porque as pessoas não estão se aplicando no conhecimento da língua portuguesa, minimizaram de tal forma usando símbolos ou usando siglas, algumas letras apenas, e todo mundo já identifica o que trata, que ela perdeu o hábito de escrever o texto por inteiro. E quando vai escrever o texto, o que acontece é que está cheio de erro de português. E se não presta atenção, porque já não sabe mais corrigir, ou não tem um corretor ortográfico, vai ficar assim. Então, nós todos temos obrigação de ter o conhecimento para facilitar.
seja para escrever ou para se exprimir oralmente. Mas eles se aplicam, suas relações, mais eles vão se aplicando, o médium vai se aplicando com o mundo espírita. Então é muito importante todo o conhecimento. Poxa, mas nessa encarnação eu não fiz aula de música e lá quando no trabalho mediúnico, às vezes me vem um solfejo qualquer, me vem lá uma pauta com notas musicais e eu fico dizendo, bem, eu posso estar trazendo de outras oportunidades o conhecimento. E agora, o espírito A ou B estão solicitando esse meu conhecimento anterior. Mas se isso vai se intensificar, será uma constante, vamos dizer, será um médium com a qualidade de compor músicas, de trazer músicas do mundo espiritual, músicas psicografadas, se ele se aplicar em estudar um pouquinho, né, a respeito da pauta, a respeito das notas musicais, dos espaços, dos tempos dentro de uma música, se ele se aplicar das claves, se ele se aplicar nisso, ele vai facilitar o trabalho daquele espírito que quer enviar essas músicas. Ele vai abrir campo. Então nós temos que ter essa consciência. Não é porque se está médium que fica sem fazer nada esperando que os espíritos façam tudo. Por isso que hoje se usa uma palavra, uma maneira de dizer, de mediunidade de parceria. Na verdade, na comunicação mediúnica, nós somos parceiros, encarnados e desencarnados, parceiros para realizar um único trabalho. Agora, imagine um parceiro que não se aplica, não quer trabalhar, vai de uma vontade, faz de qualquer jeito. Quem quer trabalhar com um parceiro assim? O trabalho não rende, não dá qualidade, não dá credibilidade àquele trabalho. Ele estraga o trabalho do outro que se aplica. Então, a parceria cobra de nós que nos apliquemos sempre para poder, então, fazer o melhor, oferecer o melhor àquele espírito que ali deseja se manifestar. Bem, minha gente, nosso tempo está se esgotando, né? Paramos então, estamos aqui neste item último, vamos ver se nós vamos concluí-lo para que é o item 275 que nós fizemos agora, concluindo. E a partir do 276 ainda os espíritos que podem ser evocados, né? Há uma fala de Kardec a respeito disso, dizendo no 276, considerar a facilidade que resulta do hábito da comunicação com determinado espírito. Então agora é a aplicação, a assiduidade do médium no trabalho. Não é vai no dia que quer, na hora que quiser. Não tem vínculo? Tem. Você tem compromisso, não é o parceiro? Você não está fazendo dupla com aquele Você não está participando do grupo de encarnados e desencarnados? Então, considerar a facilidade que resulta do hábito da comunicação com determinado espírito. À medida que aquela comunicação se torna dentro de um grupo de estudos, de orientações, à medida que aquele espírito se utiliza daquele médium com mais frequência, muito mais vai facilitar a comunicação. Então o médium está lá a postos. Sabe quando nós já temos, usamos um programa que, nós falamos muito em computador porque é a coisa que a gente mais usa, né? Celular. Vamos pensar no WhatsApp. Quando nós vamos escrever nossos textos para alguém, percebam que mal a gente escreveu as 2 primeiras letras de uma palavra, já aparecem 3, 4 palavras semelhantes que já foram utilizadas por nós em algum momento e entrou num banco de memória. Então, quando nós digitamos de início, já aparece aquelas palavras para a gente escolher qual é. O que significa que quanto mais nós usamos, mais aquele banco de memória está vivo.
e mal a gente começa a digitar, a palavra já se apresenta. Assim é o médium também. Quanto mais ele trabalha, mais ele participa com aquele espírito, mais fácil fica o acesso para aquele espírito ao médium e a linguagem dele mais fiel cada vez mais. Então precisamos muito prestar atenção na responsabilidade do trabalho, nessa assiduidade ao trabalho mediúnico. Com o tempo, o espírito comunicante se identifica com o médium e o evocador, porque não é só o médium. Tem aquele doutrinador, aquele evocador, aquele dirigente. E os laços são laços de amizade, são laços de simpatia, ou que estão se formando. E quanto mais isso é exercitado, mais fácil vai ficando toda a comunicação e mais limpa, mais perfeita. Bem, agora nós vamos ter que parar mesmo por aqui para não extrapolar o nosso tempo e depois voltaremos nessa semana que vem, se Deus quiser, voltaremos na questão 276 do Livro dos Médiuns, que estamos tratando das evocações. Assim, agradecemos muito a companhia de todos. Vamos fazer a nossa prece de hoje, a nossa prece final. Lembrando, né, que amanhã, se Deus quiser, quarta-feira, nossa noite de evangelho, estaremos, se Deus quiser, estaremos juntos para tocar mais um pouco desses nossos estudos, nossas reflexões. Vamos à nossa prece de Cáritas, porque ela é tão importante para nós. Alguns eu não tive oportunidade de dizer boa noite, Alexandre eu não disse, outros tantos que aqui estiveram conosco todos esses minutos e eu não pude falar. Mas vamos à nossa prece. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao culpado o arrependimento. Ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa divina imagem. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que essas energias todas formadas por esses 60 minutos que vivemos juntos, num período de 24 horas, toda essa energia seja colhida pelo mundo espiritual amigo em favor daqueles que mais necessitam, em favor daqueles que sofrem, nos hospitais, nos leitos de dor, nas casas, enfim, onde houver a dor, que isso chegue como um bálsamo curativo. Deus abençoe a todos, boa noite e até amanhã.